Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais uma reflexão desta série de 7 sobre sexo, a celebração do amor no casamento. É muito bom falar deste assunto que nunca sai de moda, não é? Nunca sai da moda. Esse é um assunto sempre interessante. Sexo, a celebração do amor no casamento. Você assistiu o vídeo 1, 2, 3 e 4? Porque este é o número 5. É muito importante que você assista todos os outros vídeos para fazer mais sentido ainda essa nossa reflexão de hoje. Fique comigo até o final, já dá o seu like aí. Se você não se inscreveu no meu canal, já se inscreva, mas fica comigo até o final, porque eu vou estar respondendo mais algumas perguntas sobre sexo e sexualidade no casamento. Eclesiastes capítulo 9, verso de número 9, diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que amas. Hoje eu quero falar sobre expectativa da duração. Esta é uma das expectativas em relação ao sexo no casamento. Quanto tempo irá durar o ato amoroso? Quanto tempo vai durar a relação sexual? Preste atenção que essa expectativa é uma expectativa da maioria dos casais, não é? O tempo de duração da relação. O tempo de duração do ato sexual depende de 5 fatores. O primeiro fator é o ritmo do seu dia. Isso implica no tempo de duração, no tempo que vai durar sua relação sexual. Como foi o ritmo do seu dia? Você correu muito, trabalhou muito, você chegou à exaustão? Preste atenção, isso é importante. Número 2, o estresse no trabalho. Dependendo do que você passou lá no trabalho, dependendo do que você teve que enfrentar, o estresse que você teve no trabalho, isso vai influir, isso vai implicar, certo? No tempo de duração do ato sexual. Número 3, a preocupação com uma questão relevante. Na verdade, quando o homem ou a mulher está muito preocupado com uma pendência, com uma questão relevante, isso, de certa forma, diminui o desejo, a vontade da prática do ato sexual. Número 4, a sua saúde. Eu vou repetir, a sua saúde é muito importante e tem sérias implicações na área do sexo. E número 5, a habilidade ou inabilidade na arte de fazer amor. Este é um assunto que a gente precisa estudar mais. Este é um assunto que a gente precisa refletir mais. Este é um assunto que a gente precisa conversar mais e evoluir sempre. Olha, eu tenho 58 anos de idade. Eu tenho 58 anos de idade. Nós estamos no ano de 2022 e eu continuo lendo. Ainda hoje eu estava lendo um livro, certo? Muito interessante sobre a arte de fazer amor, certo? Eu leio, esses dias eu estava relendo, não é? O Entre Lençóis. Você não pode parar de aprender. Você precisa crescer, evoluir. Muitas mulheres reclamam por falta de habilidade do marido. E muitos maridos reclamam por falta de habilidade da mulher. Então, o tempo que vai durar a relação sexual depende da habilidade dos dois na arte de fazer amor. Você é uma pessoa que está lendo sempre, ouvindo boas palestras, pesquisando, você está sempre atento aos convites para participar, por exemplo, da palestra de um médico,
de um sexólogo, uma sexóloga, de um terapeuta. Isso é muito importante. Deus criou o desejo sexual e os homens geralmente têm um desejo diferente das mulheres. Por exemplo, os homens tendem a usar o sexo como um agente para aliviar o estresse, ao passo que as mulheres perdem a libido quando estão estressadas. Os homens veem o sexo como uma espécie de descanso. As mulheres tendem a ver o sexo como algo que tira sua energia, em vez de algo que as enche de energia. O sexo é bom quando aprendemos a amar de forma inteligente. O sexo é bom quando nós aprendemos a amar de forma inteligente. Agora, eu quero falar com as mulheres. 70% das pessoas que me seguem são mulheres. Então, eu quero falar com as mulheres agora. Mulheres, por que é benéfico ter um marido sexualmente feliz? Por que é benéfico ter um marido sexualmente feliz? Um marido satisfeito sexualmente fará qualquer coisa pela esposa. Lembre-se que para o homem, a realização sexual é um fator preponderante para a maioria dos homens. Número 2, por que é benéfico ter um marido sexualmente feliz? Um marido sexualmente satisfeito é um mandamento bíblico. É só você ler 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 2. Um marido sexualmente satisfeito é um mandamento bíblico. Por quê? É benéfico ter um marido sexualmente feliz e satisfeito? Um marido sexualmente satisfeito se sentirá bem em relação a si mesmo. Um dos benefícios do sexo é que a prática do ato sexual melhora a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Muito do que um homem é está ligado à maneira como a sua esposa responde a ele sexualmente. Eu vou repetir. Muito do que um homem é está ligado à maneira como a esposa responde a ele sexualmente. Todo homem saudável quer ser o herói de sua mulher. Ouçam-me, irmãs. Todo homem saudável quer ser o herói da sua mulher. Por que é benéfico ter um marido sexualmente satisfeito? Um marido sexualmente satisfeito trabalhará com vigor e propósito incomparáveis. Gente, é muito bom sair de casa sexualmente satisfeito. É muito bom trabalhar sexualmente satisfeito. Um marido, quando ele é feliz na área sexual, ele trabalha com vigor, com propósito incomparável. Em clima de demissões e de medo de perder o emprego, uma vida sexual gratificante equivale a ligar o seu marido a um recarregador de bateria. Toda vez que vocês fazem sexo e que seu marido percebe que você o deseja fisicamente, sua bateria é recarregada. Ele enfrentará o mundo, ou aquele chefe insuportável, ou aquele difícil desafio profissional, ou aquele mercado aparentemente fechado. Mais uma vez, sexo é energia para o homem. Como eu gostaria de dizer isso para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Sexo é energia para o homem. Sexo é energia para o homem. Gera confiança dentro dele e cria um senso de bem-estar. Aí as mulheres estão dizendo, tá, pastor, são os benefícios de um homem sexualmente feliz. Agora, maridos, deixa eu falar com os maridos. Maridos, realize suas esposas sexualmente. Maridos, realizem suas esposas sexualmente. Agora,
Por que é importante ter uma esposa sexualmente satisfeita? Por que é importante ter uma mulher, uma esposa sexualmente satisfeita? Número 1, a melhor realização vem de realizar outra pessoa e não ser realizado. Todo marido inteligente se preocupa primeiro em realizar sua esposa sexualmente para depois ser realizado. Até porque ele se realiza na realização dela. Número 2, aprenda a encontrar satisfação no orgasmo da sua esposa. Vou repetir. Marido, aprenda a encontrar satisfação no orgasmo da sua esposa. Aprenda a desfrutar do sexo ao assistir sua esposa tendo o melhor momento de sua vida. O que desperta a esposa sexualmente não é o mesmo que desperta o marido. Os homens precisam entender isso. Os homens são despertados, estimulados, provocados de uma forma diferente de como as mulheres são provocadas sexualmente. Exemplo, para a mulher, o sexo pode significar atitudes do marido como lavar a louça enquanto ela toma banho, ou coisas como você passar um creme nos pés dela depois do banho, talvez ler para ela, ou conversar sobre o dia dela. Isso significa muito para as mulheres. Casal satisfeito sexualmente, em vez de fazer do sexo algo que você exige, tente fazer dele algo que você oferece. Vou repetir. Em vez de fazer do sexo algo que você exige, tente fazer dele algo que você oferece. Construa um casamento sexualmente feliz. Preocupe-se com o bem-estar, com o prazer, com a realização do seu cônjuge. Sabe, eu sempre digo que a felicidade, antes de ser uma colheita, ela é uma semente. Então, primeiro eu preciso plantar para depois colher. Uma vida sexual plena, abençoada, feliz, não vem pronta. Ela é construída, tá? Ela é construída. Eu estou insistindo nesse livro aqui, Você precisa ler esse livro aqui, Entre Lençóis. Esse livro aqui, Entre Lençóis, para mim, é um dos melhores livros quando se trata de sexo e sexualidade. Eu vou pedir para o meu pessoal deixar aqui, tá? O link para você comprar na nossa loja virtual. Entre Lençóis. Você vai aprender muito neste livro. Vamos orar? Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Coloque aqui embaixo uma necessidade que você tem, tá? Qual é a necessidade que você tem? Qual é a área mais difícil no seu casamento? Pastor, comunicação, administração financeira, meu relacionamento com a família de origem dele. Qual é a área mais difícil? Sexual. Não, qual é a área mais difícil, pastor? A área espiritual. Tá? A área espiritual é a mais difícil. Então, coloque aqui embaixo qual é a área mais difícil no seu casamento para nós estarmos orando. Escreve aí, tá? E escreve também sexo, vírgula, a celebração do amor no casamento. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós podermos estar conversando sobre um assunto tão importante e tão necessário, que é ajustamento sexual no casamento. A compreensão de algumas verdades que são libertadoras. Foi o Senhor quem colocou em nós essa bênção, essa dádiva do sexo e a sexualidade. Quantos casais precisam entender, Pai, as implicações, tem que entender como é que se ajusta. Pai, que eles não se conformem com uma vida sexual pequena, medíocre, sem brilho, sem graça. Dá que eles estudem mais, leiam mais, ouçam mais, aprendam mais.
livra-nos de tudo aquilo que é pecaminoso. Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrarmos, eu quero responder algumas perguntas. Antes de encerrarmos, eu quero responder algumas perguntas. Primeira pergunta: se for de comum acordo, pode tudo no quarto do casal? Não, não pode tudo. Se você disser para mim que pode tudo, então nós vamos abrir para pedofilia, zoofilia, necrofilia. A gente vai abrir o nosso quarto para o sexo a 3, a 4, a 5. Não pode tudo, gente. É interessante que em Provérbios capítulo 5, onde o texto está falando de sexo, o texto fala, olha aqui, ó. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacia os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Mas é interessante que no versos 22 e 23, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura. Perdido cambaleia, disciplina, pela falta de disciplina. É interessante que o texto está falando de sexo e sexualidade e termina falando de disciplina. Então, vale tudo dentro dos limites do bom senso? Vale tudo dentro dos limites do respeito? O que nós não podemos perder é o temor a Deus. Pelo contrário, a gente pode tornar o leito tão pornográfico quanto nos filmes de pornografia. Então, não vale tudo, ok? O que fazer quando o marido não consegue fazer amor? Só sexo. Ele tem que aprender, entendeu? Ele tem que aprender. No casamento, a gente tem que desaprender o errado e aprender o certo. Por isso que eu insisto para vocês lerem esse livro juntos aqui, ó, Entre Lençóis. Aqui você vai aprender, certo? Posições, deleites orais, vai aprender como é que se prepara um ao outro para o ato conjugal ou para fazer amor. Marido não é convertido, e eu sim, não aceito as propostas dele e ele fica bravo. O que faço? Olha, você deve carinhosamente, amorosamente conversar com ele sobre os seus valores e os seus princípios, tá? Por quê? Porque você não pode abrir mão dos seus valores e dos seus princípios. Aquilo que fere os seus princípios, aquilo que quebra os seus valores, não pode ser feito. Você não pode se submeter àquilo que é pecado, que é transgressão, ok? Durante o sexo, meu marido fala da amante e sentimos prazer. Como se livrar disso? Meu Deus, isso é pecado. Se você aceita isso passivamente, você está pecando tanto quanto ele. Vocês estão alimentando aquilo que realmente é pecado. Porque nós estamos falando aqui de amante, de relação extraconjugal. É um casamento virtualmente aberto. E isso não tem respaldo na palavra de Deus. Isso não tem respaldo. Para com isso. Se vocês são cristãos, se vocês têm compromisso com a palavra, vocês estão pecando. A dona de casa fica com a libido baixa quando sobrecarregada das tarefas de casa. Eu tenho dito que ser mulher não é fácil, é desafiador. Porque a mulher tem que cuidar do marido, a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem tantas outras demandas e à noite tem que estar descansada, pronta, preparada para atender o marido sexualmente. Por isso que todo marido inteligente, sensível e que ama de verdade ajuda a esposa nas tarefas da casa para que ela possa, à noite, ter uma resposta, entendeu? Para ele, sexualmente falando, bem melhor.
Não é fácil. Realmente, se essa mulher não tiver a cooperação do marido e às vezes até de uma colaboradora em casa, acaba comprometendo a sua libido sexual. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Nós estaremos de volta amanhã. Não perca por nada. Amanhã eu vou responder mais algumas perguntas e vou trazer aqui um assunto que é muito pertinente, muito importante para todos vocês se tratando da área sexual. Clica aqui. Se você não é membro do meu canal ainda, passe a ser hoje, Clique nesse botão aqui, Seja membro. Clica aqui, Seja membro. Sabe por quê? Daqui a pouco esse conteúdo só vai ficar disponível para quem for membro do meu canal. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Dá o seu like antes de sair. Deixe aqui o seu pedido de oração e repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. Tudo podemos naquele que nos fortalece e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.